Os números do Cruzeiro são números simplesmente absurdos nos últimos 11 jogos. Nós estamos falando de 8 vitórias, 3 empates, nenhuma top em tudo, Cláudio Silva não na voz, que é isso aí. Lembrando que o Cruzeiro era do G4, o time de pior aproveitamento. De pior aproveitamento. Só que agora, o Cruzeiro passou de o Cruzeiro era o time que estava com 66%, 67%, alguma coisa do tipo. O Palmeiras com 70 e alguma coisa, e eu falei antes do jogo, se vencer, o Cruzeiro ultrapassa o Palmeiras em aproveitamento. Dentro desses 11 jogos, o Cruzeiro tem 81,8%, quase 90%, quase 82% de aproveitamento. Gente, isso é uma loucura. 19 gols marcados, apenas 4 gols sofridos. 7 jogos sem sofrer gols. 30,8 finalizações para sofrer gol. Pode chutar no gol do Cruzeiro à vontade. Pode chutar, a bola não vai chegar. No meio do caminho existe uma pedra. E essa pedra atende por vários nomes. Por vezes Kaique, por vezes Jonathan Jesus, na maioria das vezes Fabrício Bruno, que foi aí para 10 jogos sem sofrer um drible. 51% de posse de bola, dê a bola para o adversário e vença o jogo. E ainda assim a posse de bola do Cruzeiro é mais elevada. Nota, no contexto geral, 7,09 no SofaScore. Aí a gente tem que procurar, eu não canso, gente, de dizer, né? Temos que procurar aquela galera que só aparece quando o Cruzeiro não joga nada. Só aparece quando o Cruzeiro perde. Quer dizer, eles estão sumidos, né? Porque o Cruzeiro não perde. Só aparece quando o resultado não é 100% positivo. E isso aí acaba atrapalhando demais o ambiente dos torcedores. Porque todas as vezes que o resultado não vem, essa galera, ela vem e fomenta aqueles que têm o miolo mole, que têm a cabeça um pouco mais fraca. E esses aí acabam simplesmente abraçando essa pilha e desmembrando-se do grupo que de fato torce pelo Cruzeiro. O jogo do Cruzeiro hoje foi um jogo que beirou a perfeição, mais uma vez. Só não beirou a perfeição porque o Kaique, infelizmente, depois do grande jogo, que para mim foi o melhor em campo, depois do grande jogo que fez, acabou não perdendo o tempo da bola, né? No gol do Palmeiras, ele acabou perdendo o tempo da bola, mas simplesmente fantástico o jogo que ele fez, e por isso o Cruzeiro não alcançou a perfeição. Eu recebi uma mensagem aqui falando a respeito do jogo, eu quero ler ela para vocês, que é sobre o time do Cruzeiro, né, no presente momento, dentro do que diz respeito à pressão, entre aspas, para que levem o Caio Jorge para a seleção brasileira. E eu recebi uma mensagem aqui do Rafa, lá do podcast. Salve, meu compadre, eu sei que você está aí. Ele diz: a narração paulista, na verdade, os comentários paulistas, falando que ainda não está perdido. Isso é verdade, é óbvio que é verdade. Mas o time do Cruzeiro, muito bem postado em campo e claramente superior ao Palmeiras, taticamente, tecnicamente e psicologicamente. Caio Jorge da seleção não deve ser nossa pauta, e não mesmo. Seleção não valoriza o Cruzeiro, nunca valorizou, essa que é a verdade. Deixa o garoto aqui, porque o Matheus Pereira, quando teve o seu pior momento, foi logo após voltar da seleção brasileira. O elenco está fechado com o Mister trabalhando, é só isso que nos importa. E, de fato, nada mais importa ao torcedor do Cruzeiro, embora eu seja muito seleção brasileira. Eu torço demais para a seleção brasileira. Só que eu torço mais pelo Cruzeiro, porque eu acho que a gente tem que valorizar quem nos valoriza. Eu sou muito recíproco. Isso às vezes até me atrapalha um pouco,
a minha reciprocidade. Eu vi muita gente falando assim, Cruzeiro não voltou para o segundo tempo. Pelo amor de Deus, gente. Como que o Cruzeiro não voltou para o segundo tempo? Se o Palmeiras, com a qualidade técnica e coletiva e individual, psicológica que tem, estava em cima do Cruzeiro o tempo todo. O técnico Abel Braga fez uma mexida fantástica. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a escalação do técnico Leonardo Jardim, porque eu vi muita gente criticando e eu não me sinto à vontade para comentar sequer a escalação do técnico. Não me sinto à vontade porque eu acho que eu não tenho expertise para isso. O pessoal questionando a entrada do William. E no pós-jogo, quem estava acompanhando com a gente pôde ver quando nós falávamos a respeito disso. Poderia ser uma estratégia do Leonardo Jardim. Infelizmente, não foi perguntado lá na entrevista coletiva, mas ficou nítido que foi uma estratégia do Leonardo Jardim, porque os 2 gols do Cruzeiro praticamente saíram de lá, o primeiro principalmente. Porque o Piquerez é um lateral muito ofensivo. Então, automaticamente, o que pensou o técnico Abel? Aquele cara é uma mala sem alça. O que ele pensou? Vão colocar o Fagner, que é o titular da posição, para o Fagner bater de frente com o Piquerez e a gente vai ter tranquilidade para jogar lá pelo lado esquerdo de ataque e defesa do Cruzeiro. O Jardim coloca o William nas costas do Piquerez e o Piquerez fica praticamente nulo o jogo todo e o William atacando o tempo todo. É uma estratégia que poucos treinadores têm coragem de fazer e poucos treinadores conseguem ver quando estudam o adversário. Porque, naturalmente, um técnico comum, o Cruzeiro tem um técnico fantástico, um dos melhores do mundo. Isso não é eu quem está dizendo, né? Enfim, o Cruzeiro tem um dos melhores técnicos do mundo e que faz uma leitura de jogo como pouquíssimos. É dom, é talento, é muito estudo que complementa o dom. O que ele faz? Ao invés dele ficar para defender, ele ataca onde o adversário mais ataca. Automaticamente ele anula aquilo ali e permite que o adversário que não tem tanta consistência defensiva se vê com a calça nas mãos. Porque, gente, todo mundo ia pensar, e todo técnico normal ia pensar isso. Vai combater o Piquerez, porque o Palmeiras ataca dos 2 lados. Do lado direito de ataque, ele vai com o Estevão, que o Kaique sofreu com ele. Mas não sofreu a ponto de ser humilhado. Não é isso, não é esse tipo de sofrimento. É o sofrimento de que eu não vou subir para atacar hoje. Hoje eu não subo para atacar. Porque se eu subir, a bola cai no pé do Estevão e é muito jogador. E aí o Palmeiras ataca desses 2 lados, né? O Palmeiras ataca desses 2 lados, veja bem. Esse aqui é o Palmeiras. O Palmeiras ataca desses 2 lados. Né? Aqui com o Piquerez, fazendo a dobradinha com o volante camisa 8, Richard Rios, me parece, camisa 8. E do lado de cá, é praticamente sozinho o Estevão. Mas aí, meu compadre, como que pega? Como que pega o Estevão aqui? E o Kaique pegou. O Kaique cresceu demais. Então aqui, o Kaique tentava anular o Estevão, que faz uma jogada só, mas que ninguém pega, ameaça que vai pro fundo e vai para dentro. Aí acaba com o camarada, só que sempre tinha a cobertura aqui do Jonathan Jesus, que fez uma partida impecável. E por vezes o Lucas Silva, que hoje não fez uma grande partida, voltava para poder ajudar também. E do lado de lá, ao invés do técnico Leonardo Jardim colocar aqui o que todo mundo pensaria, colocar aqui o Fagner para defender, o que ele fez? Colocou o William para atacar, meu compadre. Coloca o William para atacar, que aí o Piquerez, que é o atacante pelo lado, na verdade é um lateral, mas na verdade é um atacante, ao invés dele aproveitar esse espaço deixado aqui, que era preenchido tanto pelo Lucas Romero quanto pelo Christian, tanto é que, eu não sei se vocês observaram isso durante o jogo, é interessante demais você observar o duelo tático dos treinadores. Teve um momento do jogo que o William era o ponta. O William era o ponta. O lateral direito do Cruzeiro era o Christian. Velho, isso aqui pra mim é um negócio fantástico. E é treinado, é conversado. Quando o William subia, o Christian não ia lá fazer dobradinha não, meu compadre. Ele ficava nas costas. E o Piquerez, a ver navios, ficava no meio dos 2. E o William
flutuando aqui. Era um corredor pro Willian, rapaz. Porque o Piquerez não marca ninguém. O Piquerez é um arame liso, mas com a bola no pé, ele tem muita qualidade. Mas quantas vezes ele pegou na bola? Ele pegava na bola quando acontecia o quê? Esse menino aqui, o Estevão, que joga demais, que eu torço muito pelo Estevão, que ele cresça para ele jogar na seleção brasileira. Porque esse cara vai ser extremamente importante na seleção brasileira. Gosto muito do Estevão e eu torço para que ele esteja bem, para a seleção brasileira estar bem. O que ele fazia? Pegava essa bola, encostava Richard Rios e o capitão que estava na reserva lá, que poderia vir para o Cruzeiro, viu? Ele poderia vir para o Cruzeiro, o meio-campista que estava na reserva, eu esqueci o nome agora. Mas enfim, vocês sabem de quem que eu estou falando. Daqui a pouco alguém fala o nome dele aí no chat. Encostavam aqui, só que o Estevão, ele não levava essa bola para cá para poder dar para nenhum desses dois aqui. Porque se ele fizesse isso, ele tinha que correr para a tabela, mas a cobertura do Cruzeiro, muito bem postada, não permitia que ele entrasse nessa tabela. O que ele fazia? O Willian vinha para cá junto com o Christian e o Piquerez abria em cima. Veiga, obrigado, gente. Veiga. O Zé Rafael tá no Santos, gente. O Veiga. Ele pegava essa bola e metia ela do lado de cá. Foram umas 3 vezes desse jeito. Umas 3 vezes, porque os jogadores do Cruzeiro, preocupados com a entrada da área, que o Palmeiras ataca com muita gente, estava com um time muito ofensivo, ataca com muita gente, o Christian vinha preocupado para cá e o Willian fazia o fundo da área. E o Piquerez ficava em cima da linha livre e recebia essa bola. Umas 3 vezes aconteceu, a gente chamou a atenção para isso, inclusive na transmissão. Mas o setor de meio campo do Cruzeiro hoje, eu quero parabenizar o Romero. A gente vem parabenizando demais o Lucas Silva, que tem jogado muito bem, mas o jogo que o Lucas Romero fez hoje ele jogou para os dois. Jogou para o Lucas Silva e para ele próprio. E o Lucas Silva errou todos os passes que ele tentou. Depois vocês analisam direitinho que vocês vão ver. Infelizmente. Mas isso é normal. O jogador não vai fazer todos os jogos 100% não. E aí, essa bola quando chegava corria riscos, porque o Piquerez chegava no fundo e cruza muito bem, metia essa bola para a área. Só que a dupla de zaga do Cruzeiro hoje estava impecável. Rebateu todas, simplesmente todas as bolas que foram alçadas na área do Cruzeiro. E no meio campo, né? O que a gente viu foi um Matheus Pereira, um Christian e o Wanderson jogando muita bola e o Caio Jorge lá na frente fazendo o que foi contratado para fazer, embora não fosse um especialista, agora se tornou. Só guardou 2 vezes na casinha, é meu atacante do Cartola, diga-se de passagem. Eu achei que o Matheus Pereira ia dar uma assistência para ele, é meu capitão, mas acabou não dando assistência, mas tudo bem. O que importa é o jogo que o time do Cruzeiro fez, muito bem postado. Já no segundo tempo, o Cruzeiro pulou uma fogueira, rapaz, mas foi uma fogueira calculada. Eu vi muita gente desesperado, falando que o Cruzeiro não tinha voltado. Não precisa nem pegar a prancheta, não. Falando que o Cruzeiro não tinha voltado do segundo para o primeiro, do primeiro para o segundo tempo. Só que se você for olhar as substituições do técnico Chorão, o Hulk do Palmeiras, você vai ver que ele tira o Rafael Veiga do meio-campo e coloca o Paulinho, que é um atacante e joga pelo lado. E ele tira o Flaco Lopes, e coloca o Vitor Roque, cara, que é um jogador de muita mobilidade. Isso dificultou demais a vida do Cruzeiro. O Cruzeiro teve que se refazer, porque neste inteirinho, lá no final do primeiro tempo, o Kaique já tinha tomado cartão amarelo. Então, automaticamente, o menino... Eu falei isso durante a transmissão, gente. O futebol é um negócio de louco. O Estevão, ele não ia mais virar o jogo do outro lado pro Piquerez, porque o Piquerez já não... O Willian e o Christian não permitia que ele fizesse nada. Aí, ele vai pro 1 contra 1, que também é a estratégia do técnico. Vai pro 1 contra 1, e para poder tentar desestabilizar o Kaique, que já estava com o cartão amarelo, que começou a tirar o pé. Não estava chegando mais do jeito que estava chegando, para intimidar mesmo o garoto, começa a tirar o pé, começa a perder os duelos, até que o gol saiu pelo lado deles lá. Muita gente falando que o técnico, que o time do Cruzeiro não voltou para o segundo tempo, mas é o contrário. É a ousadia do técnico dos caras, que só colocou atacante para jogar. Só colocou jogador de frente, com a exceção do Aníbal Moreno, que
que entrou na vaga do Emiliano Martins, para dar uma consistência no setor de meio campo e não permitir que o Cruzeiro tivesse contra-ataque, e teve só um. Né? Teve só um. Foi um jogo muito bonito, como diz o 64 aqui. Foi um jogo muito bom de assistir, para você fazer a análise tática daquilo que os técnicos pensavam para a partida. Vou colocar mais um atacante, coloco um volante só para poder segurar o contra-ataque do Cruzeiro, porque a bola vai ficar com o meu time, porque os caras que entraram têm muita qualidade técnica, e foi exatamente isso que aconteceu. Mas, em contrapartida, o Cruzeiro, que defende muito bem, sempre tentando pressionar o adversário, mesmo estando sem a bola, não permitiu que o goleiro Cássio fizesse defesas absurdas na segunda etapa, criando muitas oportunidades de ficar com a bola e rondar, né, a intermediária do Cruzeiro. Porque se você for pegar nas estatísticas, foram 64% de posse de bola do Palmeiras, muito em função do alto volume empregado no segundo tempo, porque o Cruzeiro não que tenha se abdicado de jogar, mas é um time que defendeu e defendeu muito bem, já com o resultado em mãos. 36% de posse de bola, 14 finalizações contra 18 do Palmeiras, que acertou 5 no gol. Em contrapartida, o Cruzeiro 3, mas 2 delas acabaram entrando na meta do goleiro Everton, né? Do goleiro Everton. 5 escanteios para o Cruzeiro, todos no primeiro tempo, contra as 13 da equipe palmeirense. 2 impedimentos celestes, 180 passes trocou o Cruzeiro e apenas 180 passes, e o Palmeiras trocou 359 passes completos.